Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar a nossa aula sobre conceitos básicos das ciências ambientais, dos estudos ambientais. É uma aula que eu dei aí quando ministrava uma disciplina lá no curso de bacharelado em geologia. Então estou aproveitando aqui ela para divulgar aí para vocês poderem também aproveitar esse material e não ficar perdido no fundo do computador. Alguns 6 alunos vão acabar passando por aqui. Espero que tenham gostado da versão original e dessa versão agora. E no vídeo passado eu falei sobre o conceito de meio ambiente. Então eu fiquei 20, 30 minutos falando só sobre o conceito de meio ambiente. Até me estendi bastante nisso, porque eu acho que é uma discussão interessante, né? A gente está muito acostumado, principalmente pela mídia, aí na década de 90, 2000, falando muito em meio ambiente do ponto de vista que parece que só leva em conta a natureza, né? Os aspectos naturais, e a gente não entra no meio disso. E quando a gente vê a definição de ambiente ou de meio ambiente, que são basicamente a mesma coisa, a gente vê que a gente faz muito parte disso. Por coincidência, eu estava lendo agora esse livro aqui, ó, Modelagem de Sistemas Ambientais, do Cristofoletti, né, professor da Geografia da Unesp, importante aí. E aí tem um subcapítulo, não sei se dá para vocês verem aqui, que é sobre a definição do conceito de ambiente. Então, para só revisar o que a gente viu no vídeo anterior, eu vou falar sobre uma das definições que ele selecionou aqui, tá? Então, ambiente ou meio ambiente, eu vou considerar que sejam basicamente sinônimos, são as condições, circunstâncias, influências sob as quais existe uma organização ou um sistema. Pode ser afetado ou descrito pelos aspectos físicos, químicos e biológicos, tanto naturais como construídos pelo homem. O ambiente é comumente usado para referir-se às circunstâncias nas quais vive o homem. Então, o ambiente, ou meio ambiente, é onde a gente vive. E ele vai ser influenciado por condições físicas, como a geologia, por condições químicas, como a circulação das águas, como a atmosfera, etc. e tal, e condições biológicas, né? Fauna, flora, inclusive, nós mesmos, né? Então, o termo meio ambiente é usado como representando o conjunto dos componentes da geosfera, biosfera, condizentes com o sistema ambiental físico. Nessa perspectiva também prevalece a relevância antropogenética, ou seja, relacionado ao ser humano, à civilização, porque tais organizações espaciais constituem sempre o meio ambiente para a sobrevivência, desenvolvimento e crescimento das sociedades humanas. Então, quando a gente vê a história das sociedades, a história da civilização, a história da evolução do ser humano, ela sempre trata o quê? Das relações do homem, dos seres humanos com a natureza. Então, se tu pega a história da geografia, tu pega a história aí dessas primeiras ciências relacionando o meio e a civilização, você vai ver que vão se basear principalmente no estudo da relação entre o homem e a natureza. E é basicamente isso que constitui o meio ambiente, todos os aspectos naturais e antrópicos que têm influência sobre a nossa vida, sobre o nosso modo de viver e que a gente também tem papel sobre isso, tá? Agora eu vou me diminuir como o Chapolin, ficar num cantinho aqui, para que a gente possa avançar pelos conceitos de poluição, degradação e impacto ambiental, que vão ser fundamentais aí para qualquer estudo ambiental e são fundamentais para você entender qual que é o seu impacto como cidadão, como pessoa, no equilíbrio ambiental de tudo que tem à sua volta. Então a gente fechou o último vídeo falando dessa vossoroca, né? E a gente vai agora para a definição de poluição. Eu vou sumir aqui rapidinho, só para não ficar na frente. Basicamente, poluição é entendida como a condição do entorno dos seres vivos, ar, água, solo, que lhes possa ser danosa. Então, poluição tem que ser danosa, tem que fazer mal, tá? As causas da poluição são as atividades humanas que, no sentido etimológico, sujam, entre aspas, o ambiente, tá? Então, as ações humanas que sujam o ambiente, entre aspas. Dessa forma, tais atividades devem ser controladas para se evitar ou reduzir a poluição. Já em 48, os Estados Unidos contavam com uma lei de controle da poluição das águas e, a partir de 55, com uma lei de controle da poluição do ar. Enquanto em 56, o Reino Unido decretava uma lei, a Lei do Ar Limpo. Lembrando aqui que eu estou usando como referência para essa aula, tanto o vídeo anterior como essa, o livro do Sanches,
avaliação de impacto ambiental. Então, de certa forma, quando a gente fala de poluição, a gente fala de atividade humana, tá? A gente está falando da influência humana sobre o meio, né? Que de certa forma traz consequências danosas no ar, na água e no solo, tá? E que assim sujam, poluem. É que para não usar poluem e poluição, para não ficar, pô, que definição horrível, né? Eles alteram de uma forma negativa o ambiente. Aqui avançamos um pouco, né? Agora sobre a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, da ONU, uma reunião que teve lá em junho de 72, organizada pela própria ONU, tá? A Declaração de Estocolmo recomendava que os governos agissem para controlar as fontes de poluição, e a década de 1970 viu florescer leis de controle de poluição, e surgir entidades governamentais encarregadas da vigilância ambiental e da fiscalização das atividades ambientais. Então toda essa preocupação com poluição ambiental, com análise de impacto ambiental, com essa preocupação realmente do meio ambiente e dos impactos que a gente tem sobre o ambiente que a gente está inserido, vão começar na década de 70, principalmente, com essa conferência de Estocolmo, com essa declaração de Estocolmo. A partir dali que começam a surgir várias leis em vários países, com o intuito de ter uma preocupação maior para esse caráter tão importante. Então, nos Estados Unidos, modificaram e atualizaram suas leis de controle da poluição durante essa década. No Brasil, os estados do Rio de Janeiro, em 75, e do de São Paulo, em 76, estabeleceram suas próprias leis de controle de poluição, e é interessante verificar como essas foram definidas, tá? Então, vai ser a partir dessa conferência de Estocolmo que as coisas começam a despertar do ponto de vista dos estudos ambientais. Antes disso, praticamente qualquer coisa era muito pontual ou só atendia às necessidades imediatas. Assim, vamos fazer uma lei sobre a água, porque se as pessoas tomarem água contaminada, elas vão morrer, né? Mas uma preocupação mais sistêmica, mais geral com o ambiente, com o meio ambiente, só vai aparecer a partir da década de 70 e vai se refletir em leis pelo mundo, tá? Então aqui pegando a Lei Estadual de São Paulo de 76, logicamente ela sofre atualizações ao longo do tempo, mas a gente tem aqui a definição de poluição, tá? É a presença, o lançamento ou liberação nas águas, no ar ou no solo de toda e qualquer forma de energia ou matéria com intensidade em quantidade de concentração ou com características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência dessa lei, ou que tornem ou possam tornar as águas, o ar ou o solo impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde, inconvenientes ao bem-estar público, danosos aos materiais, à fauna e à flora, prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e atividades normais da comunidade. Então, basicamente, a definição de poluição aqui pela Lei de 76 de São Paulo, ela é relacionada com a presença, lançamento ou liberação nas águas, no ar ou no solo. Então, uma pessoa, uma atividade humana vai lançar, vai liberar alguma substância que está em desacordo com as diretrizes definidas pela própria lei, né, estadual, e que tornem as condições da água, do ar ou do solo impróprios, nocivos à saúde, inconvenientes. Então, que gera um mau odor que não faz mal à saúde num parque público, mas ninguém mais quer ir naquele parque, né? E são danosos aos materiais, à fauna e à flora, então não pode pensar só do nosso ponto de vista, faz mal para mim, não faz mal para minha saúde, mas faz mal para a saúde de uma espécie que vive ali na Mata Atlântica. Então é poluição também e tem que ser evitada, tem que ser combativa, tem que ser remediada, tá? E prejudiciais à segurança e propriedade, etc. Tá? Então, tu vem de 76, como resultado lá do evento em Estocolmo, da ONU, a gente tem a implementação dessa lei estadual, que já tem uma definição própria de poluição. Tá? Aí, Política Nacional de Meio Ambiente, 1981. A definição de poluição dentro dela vai ser um pouco mais específica, um pouco mais diferente do que a gente viu ali, mas sem fugir tanto. Então, a poluição é, segundo a lei lá de 31 de agosto de 81, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, isso é importante, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. Então, pense na vossoroca lá, né? Faz de conta que aquela vossoroca atrapalhou todo o plantio daquela área agrícola. Então pense, por exemplo, que você está numa área agrícola e aquele rio que você usa para irrigar
ficou poluído. Então ele vai prejudicar não somente a saúde, mas todas as atividades sociais e econômicas daquela região, né? Então ele leva em conta isso também. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Então, esteticamente, tem a poluição visual, né? Tem paisagens culturais, uma praia. Tu chega lá na praia e enfia outdoor na areia da praia. Assim, a cada 100 metros tu mete um outdoor lá para fazer propaganda. A empresa de publicidade fica feliz, a empresa está fazendo propaganda talvez fique feliz, mas quem usava a praia definitivamente não vai ficar feliz, porque ela perde as condições de uso da praia, né, e perde as condições estéticas da praia, né? A gente tem essas características estéticas que são importantes principalmente do ponto de vista do turismo, por exemplo, né? E tem um impacto na nossa qualidade de vida, etc. Ou lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, a partir da década de 70, vão ter leis ambientais melhor estabelecidas e elas também vão definir quais são os critérios, quais são as diretrizes, as normativas para determinados elementos químicos, para determinados usos industriais, atividades econômicas, etc. Se tiver desacordo com aquela lei, a gente pode estar falando, então, de uma poluição aí que tem impactos tanto na saúde como nas atividades econômicas, quanto nas nossas próprias paisagens culturais, nas nossas próprias paisagens cênicas, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem aí uma água contaminada, sei lá de onde saiu essa foto. Da internet, claro, mas não sei qual era o contexto. Então a gente tem tipo um poço aí, né? E aí o monitoramento. Se a gente pensar que tem ali um lava rápido, tem ali uma mecânica, e aí eles lavam os carros, fazem a mecânica dos carros, e aí aquele óleo, aquela graxa, todos aqueles solventes, aquelas coisas relacionadas ali, entram pelo ralo e vão para o sistema pluvial aí da cidade. E aí eles podem estar chegando, por exemplo, num poço, né? Podem estar chegando num poço e contaminando esse poço. Quando isso está acontecendo, a gente está tendo uma poluição. Então a poluição de poços artesianos, a poluição das águas pluviais, elas vão ser levadas para algum lugar e vão acabar tendo uma contaminação, um prejuízo, aí, uma ação danosa para essas águas, né? Então aí um exemplo só de um poço, só para a gente pensar nisso. Aqui pensando já num outro desenho, também tudo da internet, se for seu, se for do seu trabalho, me diz aí que eu ponho nas referências aqui abaixo, tá? Então vou sumir aqui rapidinho. Então a gente tem um perfil, né? A gente tem poços artesianos, né? Tem um cemitério aqui. Durante muito tempo se pensava, não sei, em construir cemitérios em pontos altos da cidade, não sei, está mais próximo do céu, talvez. Então é comum que em muitas cidades a gente tenha isso, cemitérios em pontos altos, só que pontos altos, topograficamente, como aqui, eles são áreas de recarga de aquíferos, né? Então a chuva cai aqui, infiltra no solo e recarrega aquíferos, né? Claro, esse desenho está bem simplificado, tá? O aquífero começa com a infiltração das águas vindo aqui, mas de toda forma a gente tem um aquífero aqui livre, né? Um aquífero que está em contato direto com a zona de recarga. E aí, logicamente, esse material sofre decomposição e o material dele vai infiltrar e vai chegar até o aquífero. E se a gente pensa que tem comunidades aqui que dependem desse poço para beber água, para abastecer, a gente está tendo uma contaminação do poço desse pessoal por esse cemitério antigo aqui, que já está há décadas, centenas de anos aí. Então a gente tem uma contaminação, a gente tem um processo de poluição causado por esse aqui. Qual que seria a solução para essa comunidade não tomar essa água contaminada, essa água que sofreu o processo de poluição por esse cemitério? Seria fazer um poço mais profundo, não pegar a água desse primeiro aquífero livre e pegar, sim, a água desse aquífero confinado, que está aqui abaixo dessa camada impermeabilizante. Aí pegando a água aqui embaixo, ela não vai ser alcançada por essa poluição vinda do cemitério, e aí as pessoas vão poder tomar água, desde que ela tenha as condições próprias de consumo, claro, sem tanto risco de contaminação, sem tanto risco de sofrer os aspectos danosos da poluição. Tá? Se tu quiser entender mais de água subterrânea, entender isso mais de aquíferos livres, confinados, eu tenho um vídeo de hidrogeologia, dá uma procurada aí no canal, também está na playlist ali de estudos ambientais, dá uma olhada, tá? Mas hidrogeologia é muito presente em todos os estudos ambientais, então eu vou falar aqui mais de uma vez e com certeza eu vou voltar naquela aula e ir mais a fundo do que ela propôs.
tá? Mas se a gente pensar ali, ó, aí uma plantação X, né, de soja, enfim. E aí o cara passa lá de avião para jogar lá os agrotóxicos, tá? Não vou entrar em detalhes defensivos agrícolas, agrotóxicos, pesticidas, tá? Ponto. Logicamente isso tem o seu fim, ele quer evitar que pragas ataquem aí as plantinhas dele, né, que vão servir para alimentar porcos na China, sei lá. Mas, dependendo da condição de vento, dependendo das condições da bacia hidrográfica e da região, o que pode acontecer? Parte desses pesticidas, desses agrotóxicos, podem ser infiltrados no solo, chegar num aquífero, ou podem ser transportados pelo vento e chegar nas plantinhas do teu quintal, na tua hortinha do teu quintal. E aí tu vai ter o quê? Uma poluição. Então, por mais que esses venenos sejam úteis para o cara da fazenda, se eles saem daqui, infiltram na água e chegam na água que você bebe, ou chegam nas plantinhas do seu jardim, nas hortaliças do teu jardim, que eram orgânicas e agora talvez não sejam mais, a gente está falando de poluição, tá? A gente está falando de poluição, sim. E aí a gente tem consequências diretas e indiretas disso. Então a gente tem consequências diretas do uso de agrotóxicos, pesticidas, que é os riscos relacionados com a contaminação de aquíferos, com a contaminação de rios da região. E a gente tem consequências totalmente indiretas, que é bater um vento, levar esse agrotóxico até sua casa, e você está sofrendo efeitos da poluição sem nem saber, tá? Mas as consequências, né, disso tudo devem ser uma responsabilidade de quem é dono dessa plantação e está contratando esse serviço de pulverização. Porque ele tem o seu uso, ok, mas se ele sai dessa zona de controle, ele pode ser chamado de poluição, sim, sem sombra de dúvida. Poluição do ar, né? Então a gente está vivendo aí, tô bem na frente aqui. Né? As leis vêm mudando, né, com o tempo, tentando justamente combater, mas esse boom, né, econômico que a gente teve aí nas últimas décadas, etc. e tal, foi desacompanhado de leis ambientais ao mesmo tempo, né? As leis ambientais, a gente viu, demoraram um pouco para se desenvolver. E com isso a gente teve condições de ar poluídas. Lógico, aqui é uma imagem provavelmente que eu tirei de uma matéria sobre a China, mas não precisa ir tão longe. Aqui no Brasil a gente teve os casos de Cubatão, a gente teve vários casos semelhantes. Não precisa pensar que é uma coisa internacional, uma coisa que só acontece aqui. Peraí que eu avancei aqui. Então a poluição do ar causada de forma sistêmica por carros, por indústrias, por atividades, aí, lixões, etc. e tal, ela tem um impacto na nossa saúde. Então ela não é só a poluição é ruim porque é ruim. Não, a poluição é ruim porque ela é danosa à sua saúde, tá? Então nunca esqueça disso. Ela tem um impacto direto na sua saúde e a quantidade cada vez maior de pessoas que sofrem processos relacionados com a poluição e tem isso como reflexo na sua saúde, como problemas crônicos de saúde, é cada vez maior. E aqui eu faço um parênteses da época da apresentação e indico um filme para vocês. É um filme chamado Dark Waters, tá? No Brasil, eu não lembro, Dark Waters, O Preço da Verdade, alguma coisa assim. Que é sobre um longo processo que teve nos Estados Unidos, acho que na década de 90, final dos 80, até hoje se estende, entre a DuPont, né, que faz o Teflon das frigideiras, e um advogado lá, porque a indústria contaminou uma cidade inteira, né, sem a cidade saber. Então, nesse filme, ele conta a história dessa comunidade. Eles jogavam lá os compostos químicos no rio e não avisavam ninguém, não falavam para a comunidade, né? E aí eles chegaram, aí um cara lá que tinha as vacas dele começaram a morrer, aí ele falou com esse advogado começa a correr atrás para tentar entender o que composto químico era esse, que eles não sabiam, e como ele estava sendo despejado, como ele estava sendo distribuído na cidade lá. Então aí eles descobrem que tem uma rede de águas subterrâneas e superficiais que estavam contaminadas. E aí eles chegam ao ponto de fazer exames de sangue em praticamente toda a população da cidade, né? Um dos maiores estudos de amostra de sangue, e eles veem que um número gigante de porcentagem da população estava contaminada por esse composto químico. E não bastante, mais estudos adiante foram provar que esse composto químico poluía e estava presente no sangue de milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Então é uma história real, uma história que ainda está se desenrolando, e eu recomendo você ir lá ver o Dark Waters. É um filme bem interessante, é um filme denso porque é um filme real, né?
A gente às vezes, pô, que filme pesadão. A vida é pesada, né? A vida é densa. Então foi um caso de poluição generalizada industrial que aconteceu nos Estados Unidos. Então não caia nesse engodo de pensar que isso é uma exclusividade de países distantes, de país X, Y, porque não é, cara. Se tu olhar para a tua cidade, uma zona industrial, você pode estar sofrendo com o mesmo problema. Não caia nessa bobeira de apontar o dedo para os outros sem apontar o dedo para dentro do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, tá bom? E a poluição sonora, cara. Então, pô, tô aqui tentando gravar o vídeo, às vezes passa um carro de som, passa os caras buzinando, passava carreata. Pô, que carreata, mano, né? Que isso? Então, isso é poluição sonora, é negócio que é danoso pra gente. A gente não dá bola a som, né? Liga o som lá, o vizinho liga o som, tá nem aí. Cara, aquilo te deixa ansioso, aquilo te deixa nervoso, aquilo influencia no teu trabalho, aquilo influencia na tua saúde mental, né? Até na tua saúde física, né? Porque tu fica ansioso, fica nervoso, pressão sobe, etc e tal. Exemplos aqui, um médico poderia dizer mais sobre isso. Mas isso tem impactos diretos na nossa saúde e impactos diretos na nossa produção social, na nossa produção econômica, como trabalho, né? Então, não dá para não pensar em poluição sonora como uma forma de poluição. Então, isso tem impacto direto na nossa saúde, tem impacto direto na nossa qualidade de vida, tem impacto direto sobre a fauna e sobre a flora, né? Tem um cara também, tem uma palestra do TED sobre um cara que mapeava a diversidade das florestas da Alemanha com base em espectro sonoro. Então, o cara basicamente gravava como fosse um produtor musical, o som da floresta, e notou que a diversidade de espécies diminuiu muito quando implementaram uma estrada. E a estrada estava a quilômetros de distância da floresta. Mas o impacto do som daqueles carros, o impacto causado pela passagem, rolagem dos veículos ali, impactava as aves. E as aves buscavam outro lugar para se abrigar. Elas fugiam das proximidades da estrada. Então são impactos que a gente não imagina que existam, mas tem um impacto direto não só na nossa saúde, como também no bem-estar ecológico aí da cadeia, das redes ecológicas que compõem a floresta, tá? É legal que agora que eu notei, tem um guarda-sol aqui de praia protegendo o sol da caixa de som para ou não pegar chuva ou não pegar sol mesmo, né? Interessante. Também imagem da internet, não sei nem que cidade é, cara. Vamos lá. Então a gente entendeu o que é poluição, a gente já viu que é poluição ambiental, é uma atividade humana que joga, despeja coisas, que tem impacto danoso na nossa vida, na vida de outras espécies, né, que atrapalham as atividades econômicas e de sustento de comunidades, mas nem sempre vai ser jogando um componente químico, jogando um elemento que incomoda muita gente, causa mal para muita gente, que a gente vai trazer um impacto ambiental. Nem sempre vai ser através de contaminação, de poluição, que o impacto negativo vai vir. Aí pode vir também através de degradação ambiental. Então é muito importante que no final desse vídeo você tenha mais ou menos ideia da diferença entre poluição e degradação. Poluição ambiental e degradação ambiental. Tá? Degradação ambiental pode ser conceituada como qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais, ou como uma alteração adversa da qualidade ambiental. Em outras palavras, degradação ambiental correspondente ao impacto ambiental negativo. A gente ainda não viu a definição de impacto ambiental, mas a gente já vai ver, tá? A gente já vai ver e não vai ser um problema depois que você já tiver entendido degradação e o conceito de ambiente. Então é qualquer mudança, qualquer alteração nos processos, funções ou componentes de uma determinada paisagem que vão trazer condições adversas. Tá? Então, pensa lá na vossoroca de novo, que a gente viu lá no começo do vídeo e no final do vídeo anterior. Ela não é uma poluição. Eu não joguei nada lá. O que eu fiz foi tirar a vegetação nativa, tirei as florestas para fazer a minha área de pastagem. E com isso a chuva caía e transportava mais sedimentos, deixou o solo exposto. Esse solo exposto favoreceu processos erosivos, favoreceu o transporte de sedimentos. E com isso foram se formando processos de erosão linear. Começa com sulco, vira uma ravina, de repente vira uma vossoroca. Essa vossoroca traz impactos negativos
não só para o meio ambiente, por assorear rios, por aumentar a possibilidade de contaminar o aquífero, por estragar, né, atrapalhar toda a dinâmica de circulação da água local e ter um impacto, sei lá, nas comunidades que bebem daquela água, como também para o cara que plantava ali, o cara que queria que aquela área seja uma área agrícola. Porque ali ele perdeu um volume de vários, dezenas, centenas de metros cúbicos de solo agricultável e também de área, né, de quilômetros quadrados de área agricultável, porque houve um mau manejo das condições físicas do local. Então teve uma pequena alteração, teve uma alteração humana nas condições daquela paisagem que favoreceu o acontecimento daquela erosão, que se transformou numa vossoroca e que trouxe impactos negativos não só para a circulação de água, não só para a vegetação nativa, a fauna nativa, mas também consequências diretas na própria função econômica daquele pasto. Porque se tu é agricultor, tu quer que tua zona rural seja produtiva. Onde tem vossoroca não é produtivo. Então tu trouxe impactos negativos e não foi por poluição, não foi jogando algo lá, não foi jogando um contaminante, foi mudando as condições do meio. No caso, cortando a vegetação, deixando o solo exposto e favorecendo processos de erosão. Então isso é degradação ambiental, tá? O que é qualidade ambiental, né? Então eu falo aqui que traz condições adversas à qualidade ambiental. Então qualidade ambiental pode ser boa, pode ser ruim, pode melhorar ou pode piorar. É uma medida da condição de um ambiente relativa aos requisitos de uma ou mais espécies e ou de qualquer necessidade ou objetivo humano. Se, de algum modo, a qualidade ambiental pode ser medida por indicadores, como tenta fazer com a qualidade de vida ou com o desenvolvimento humano, lembra que o Sachs, né, na publicação dele de 74, lembra que a qualidade ambiental deve ser descrita com a ajuda de indicadores objetivos apreendida no plano de sua percepção pelos diferentes atores sociais. Então, qualidade ambiental é uma classificação que nós fazemos, nós cientistas, como é que é? Analistas ambientais, eu ia falar analíticos ambientais, analistas ambientais, pessoas que trabalham na área ambiental, para tentar delimitar se a qualidade daquele ambiente melhorou ou piorou. Ele está em processos de melhorar ou piorar. Será que eu construindo uma indústria aqui nesse local, ela vai melhorar ou piorar as condições do entorno? Qual que vai ser o impacto dessa indústria nas condições do entorno? Então, isso a gente tem que medir de alguma forma, e o nosso parâmetro de medida é a qualidade ambiental. Como tu faz essa medida, tu vai ter que delimitar alguns aspectos sociais, aspectos de fauna, de flora, de condições da água, de qualidade do ar, etc. e tal, fazer medições e ver a partir deles se esses parâmetros estão aumentando, estão piorando ou melhorando. Tá? Os níveis a qualidade do ar está melhorando ou está piorando, a qualidade da água está melhorando ou está piorando. Juntando todos esses aspectos, tu vai poder falar se a qualidade ambiental está sofrendo impactos positivos ou negativos. Então é basicamente isso, tá? Então a qualidade ambiental é uma forma de medir as condições do meio. Então, fugir aqui de novo, a gente tem que separar muito bem essa ideia de impacto e poluição. Então, degradação e poluição. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma área com vegetação. Quando a gente tira essa vegetação, a gente deixa o solo exposto. Deixando o solo exposto, a gente pode favorecer processos erosivos, né? Então a água da chuva cai ali, leva o sedimento embora e fica um buraco. Aí vem outra chuva, leva o sedimento ali e fica um buraco. De repente tem um monte de buraco. Então uma estratégia para evitar que essa área seja degradada é fazer o caminho inverso. Já que se eu tirar a vegetação eu posso causar processos erosivos, favorecer processos erosivos, eu posso fazer o caminho contrário. Eu posso evitar na remediação, né, dessa área degradada e retransformar ela em um ambiente um pouco mais estável, melhorar a qualidade ambiental dela através de como? Fazendo vegetação. Mesma coisa aqui embaixo. Então eu tenho uma área que sofreu um processo, está sem vegetação, eu não sei porquê, não sei se teve uma queimada, não sei se teve um deslizamento e a vegetação está nascendo. De toda forma, sem a vegetação aqui, quando a água da chuva cai, ela leva sedimentos. Da mesma forma, quando a água da chuva cai, ela entra nos poros desse solo, infiltra nas fraturas da rocha, que pode estar aqui embaixo, e pode deixar esse solo saturado e favorecer novos deslizamentos. Então, qual que é uma forma de evitar que esse solo fique saturado e favoreça novos deslizamentos? Qual que é a forma de evitar processos de erosão?
reconstruir a vegetação. Então tá ali no depois. Deixa eu só subir o negocinho ali. Então, no depois, eles reconstituíram, buscaram a vegetação nativa local, trouxeram para lá, fizeram o replantio, e com isso favorece não só a diminuição do risco de processos de movimento de massa, né, de deslizamentos, como também de processos erosivos superficiais. Aí, tá bom? Então, da mesma forma que a gente pode degradar o meio, a gente pode tentar restaurar o meio, a gente pode tentar fazer uma recuperação ambiental, como está escrito aqui no final do gráfico. Então, esse é o processo. Então, a gente tem sistemas degradados, áreas degradadas, que sofrem um processo de recuperação através de um plano, através de uma ação. Então, geralmente a gente chama isso de plano de recuperação de áreas degradadas, um PRAD. Tá? É um estudo, é um relatório que é apresentado para você recuperar uma área degradada. Então, você vai fazer uma série de intervenções no meio para pegar uma área que sofreu com a degradação ambiental, como aqui, como a Vossoroca que a gente falou antes, como essa área aqui desses morros, tá? E fazer uma intervenção ali para recuperar, fazer uma recuperação ambiental, uma recuperação de áreas degradadas. Então, é com isso que se fazem muitos estudos, né? Então, tem os estudos de contaminação, né? de remediação de áreas contaminadas, mas também tem os estudos de recuperação de áreas degradadas. Então, a mineração. Então, tu está comendo lá seu almoço hoje, tu está comendo com garfo, com uma colher, com uma faca. Ele é feito lá de um metal, tá? E para esse metal chegar na tua mesa, precisa ter uma atividade de mineração, né? Então, esse ferro foi extraído de uma mina, foi transportado, foi beneficiado, foi levado para a indústria, transformado num ferro e agora tu está almoçando, tá? Essa mina, ela não dura para sempre, né? A cava de mineração não dura para sempre. Então, dentro das exigências presentes dentro do teu desenvolvimento de uma atividade mineradora, é apresentar um plano de recuperação da mina. Quando a mina terminar, ela tem que ser fechada, ela tem que ser encerrada. E esse plano é um plano de recuperação de áreas degradadas. Então, tem áreas que foram expostas à contaminação, como o rejeito de barragem, né? Podem ter contaminantes, mas tem áreas, como o próprio buraco da mina, que são áreas basicamente degradadas. Você foi lá, tirou aquele material e levou para outro lugar. Como você recupera essa cava, tá? Essa cava de mineração? Com um plano de recuperação de áreas degradadas. Toda mineração tem um plano de recuperação de áreas degradadas. Se ele é executado ou não, aí é um problema realmente entre os órgãos ambientais e a empresa de mineração. Todos deveriam ser executados. Quando uma mina acaba, ela deve ser fechada, ela deve ser reinstituída, recolocada dentro da sociedade. Então ela pode se transformar num parque, ela pode se transformar numa área de uso social, de lazer, virar um campo de futebol, ou ela pode ser totalmente reconstruída com vegetação nativa e tentar se buscar as condições originais, tá? Mas ela tem que ter, toda a cava, toda mina precisa de um plano de recuperação, mesmo as menores, elas também precisam. Isso é um trabalho aí de todo mundo da área ambiental, isso envolve geólogos, geógrafos, biólogos, tá? Então por isso que tem que fazer o estudo antes, e antes de começar a atividade você já tem que propor o que você vai fazer quando acaba a mina. Pelo menos é isso que deveria ser feito, é isso que deve ser feito. Se as pessoas não fazem, aí elas têm que realmente responder judicialmente por isso. Então aqui o Parque Mangabeiras, lá em Belo Horizonte, era uma área de mineração, né? Era uma área de mineração que foi... tem uma história aí, né? Opa, desculpa, foi mal, gente. Que tem uma história aí de exploração lá em Belo Horizonte, né? Foi usada, chegou no seu limite, o pessoal achou que não precisava mais seguir, aqui é a Serra do Curral, né? Fica lá no norte de Belo Horizonte, você pode ir lá no Parque Mangabeiras e visitar ele. Era uma antiga cava de mineração que foi, quando chegou o fim da sua atividade, quando alguém decidiu que não ia mais explorar, e decidiu fazer o fechamento dessa mina como? Com o parque, né? Um parque que tem o seu uso social, seu uso econômico, traz benefícios aí para a sociedade. Esse é um exemplo. Tá? Outro exemplo é a pedreira Paulo Leminski, lá em Curitiba, tá? Que também era uma pedreira, como o nome diz. Hoje tem shows, ali do lado tem a Ópera de Arame também, que era uma área de mineração. Então, são áreas de mineração que foram apropriadas, foram transformadas em áreas de uso social, de uso comunitário.
tá? Mas não precisaria, poderia fechar essa cava com algum material e fazer um plantio de vegetação lá já podia. Mas, lógico, transportar tanto material para dentro de uma cava de mineração não é tão fácil. Então, geralmente, as alternativas que o pessoal usa é isso, né? Quando não é aterro sanitário, quando não usa para áreas de depósito de água, né? Acumular água. Inclusive, no Paraná, o pessoal está usando antigas cavas como formas de abastecimento alternativo durante uma crise hídrica, um trabalho magnífico. Então, tem vários usos que podem ser dados, tá? Desde que tenha estudo e você tenha dedicação e seriedade para ser feito, tá bom? E, por fim, o impacto ambiental, né? Então, o impacto ambiental é qualquer alteração no meio ambiente em um ou mais de seus componentes provocado por uma ação humana. Então, tudo que você faz tem impacto, cara, tá? Pode ter impacto positivo e pode ter impacto negativo. Mas toda alteração, tudo que você faz, tem algum impacto. Então, o efeito sobre um ecossistema de uma ação induzida pelo homem. Então, uma atividade humana que vai ter um impacto positivo ou negativo sobre o meio. Tá? Mudança em um parâmetro ambiental em um determinado período e numa determinada área que resulta de uma dada atividade, comparado com a situação que ocorreria se essa atividade não estivesse. Então, se eu construo uma indústria num bairro, numa área de vegetação nativa, ou num bairro que moram muitas pessoas, ele vai ter impactos negativos sobre a fauna e flora, se for nativo, ou vai ter um impacto sobre a comunidade se for uma área residencial, por exemplo. Tudo isso são impactos ambientais. Pode ser impactos positivos. Gerou empregos, ótimo, mas poluiu a água. Aí você vai ter que fazer o peso. Impactos positivos com impactos negativos e ver o resultado disso na qualidade ambiental. Claro, impactos negativos a gente não quer que tenha. A gente quer correr atrás, então a gente vai ter que ter formas de remediar esses impactos negativos. Né? Então, alguns exemplos de impacto aqui. Tá? Supressão de componentes de um ecossistema, como supressão da vegetação. Destruição completa de habitats, por exemplo, vou aterrar um mangue para construir condomínios. Isso é muito comum em áreas aí estuarinas, em áreas de cidades, né? na zona costeira, né? No litoral. Então, aterram-se mangues para construir, para ampliar, para fazer novos loteamentos urbanos. Isso é um impacto ambiental negativo e que vai cobrar o seu preço, porque quando tiver lá uma ressaca, quando tiver uma cheia da maré, aí, por exemplo, quando a maré estiver alta, esses condomínios vão ter um risco muito grande, vão estar muito vulneráveis à inundação. Né? E tem serviços ecossistêmicos pregados, né, favorecidos pelo mangue. O mangue protege, né, da variação do nível da maré, protege de inundações costeiras, protege aí de ressacas. Então você tira o mangue, você perde um serviço e ainda expõe uma população ao risco. Destruição de componentes físicos da paisagem, por exemplo, ela vai lá e faz uma escavação para a construção de uma rodovia e destrói lá o morro que era um lugar histórico com pinturas rupestres, é um impacto negativo. Supressão de elementos significativos do ambiente construído. Então, tu pode suprimir lá uma igreja. Vou construir um shopping, para isso eu vou destruir uma igreja histórica, né, que tem 500 anos de história. Impacto ambiental e impacto ambiental negativo. Né? Supressão de referências físicas à memória ou lugares da memória, o exemplo da igreja. Supressão de elementos ou componentes valorizados por um ambiente. Então, sei lá, eu vou fazer uma indústria, vou fazer uma represa, mas isso vai secar uma cachoeira que era atração turística de toda uma região. Então, tu está trazendo impactos ambientais negativos para toda uma região por uma barragem que está a quilômetros de distância. Entendeu? A mesma coisa uma caverna, a mesma coisa uma praia. Se constrói lá uma estrutura para o porto que faz com que tenha um processo de erosão costeira e a praia suma, né? Toda a areia da praia desapareça ao longo de décadas. Então, tu está tendo impacto ambiental negativo. Tá? E tu também pode ter impacto não só pela retirada da vegetação, a retirada de um elemento, também pela inserção. Então, tu pode introduzir uma espécie exótica que vai predar diversas espécies e vai acabar tendo impacto no ecossistema todo. Né? As espécies marinhas transportadas na água de lastro dos navios, aí tem uns bichinhos muito loucos que se proliferam aí loucamente, né? E atrapalham todo o ecossistema marinho, né? E o ecossistema costeiro. Introdução de componentes construídos, então vou lá construir um quebra-mar. Vou lá construir uma rodovia, vou lá construir um edifício, então tudo isso tem impactos, tá? Construir um edifício aqui de frente para a praia.
está barrando todo o vento que ia para o bairro que está lá atrás. Em consequência, o bairro ficou muito mais quente. Isso é um impacto ambiental negativo. Sobrecarga. Então, eu posso sobrecarregar o ambiente. Então, eu posso através de um projeto, da implementação de algo inserir poluentes nesse sistema que estão muito aquém da capacidade desse sistema hídrico dar conta. Ou posso introduzir uma espécie exótica, posso reduzir o habitat, né? A agricultura, eu quero expandir a minha área agrícola, vou diminuir a minha reserva legal da minha fazenda. Aí o cara diminui a reserva legal e com isso confina todo o habitat de uma galera, né, de uma população ali de espécies da fauna a um habitat, a uma área muito menor. E com isso, os recursos reduzidos, eles vão acabar tendo que sair. Por isso que a gente vê esses casos aí de espécies indo para o meio das fazendas, no meio de áreas cultiváveis, né? Casos de onça que vão para o meio de canaviais, etc. e tal. Por quê? Porque foi confinado o habitat dessas onças, né? Foi confinado o habitat dessas espécies. E aí elas não têm para onde ir. Tá? Então, tu tinha uma área de 10 km quadrados com 5 onças, de repente tu diminui para uma área de 2 km quadrados com 5 onças, não tem como elas viverem ali. E elas vão ter que buscar novos habitats. Então, você está sobrecarregando o sistema. Tá? E a própria demanda. Então, as cidades crescem, elas precisam de mais água. Para pegar mais água, elas precisam pegar mais ali dos afluentes que passam na região. Elas precisam de mais saúde, elas precisam de mais educação. De repente, tu está sobrecarregando o sistema. Tudo isso é impacto ambiental negativo. Como isso pode ser causado por uma indústria? Fácil, né? Então você faz uma grande obra de engenharia, uma grande indústria, numa região pequena, e de repente tu tem indo trabalhadores para lá, a obra acaba e esses trabalhadores ficam, né? Muitas vezes desempregados, muitas vezes sem condições de ficar. E aí tu aumentou a população, duplicou, triplicou a população, a cidade não cresceu da mesma forma, não tem educação para todo mundo, não tem saúde para todo mundo, não tem água para todo mundo, saneamento para todo mundo, e aí tu tem um impacto ambiental negativo gigantesco na cidade, e enquanto isso a indústria foi embora, já fechou, ou a grande obra de engenharia já foi encerrada e os impactos negativos ficaram. Um exemplo disso eu dei num vídeo de gameplay do garimpo, que eu falei de garimpo, né? Então o garimpo vai lá, ilegal, usurpe tudo que tem de recurso mineral e vai embora. Quando vai embora, leva as riquezas e deixa só o impacto ambiental negativo. Impacto ambiental que é de ordem social, né? E também de ordem ambiental, de ordem natural, no meio físico ali, né? Ambiental também é social, desculpa. Vai ter impactos sociais e vai ter impactos no meio físico, no meio natural, na fauna, flora, etc., contaminando águas, etc. e tal. Então, esses são os grandes problemas. Às vezes o impacto não é imediato, o impacto vai aparecer décadas depois do que o evento, que a grande indústria, que a grande obra já foi implementada. Então aí uma praia, agora eu vou dar um exemplo lá do meu doutorado, do meu mestrado, doutorado é outra história. Então a praia, tu quer ir para a praia, tu quer tomar o teu banho de praia, tu quer que tenha uma faixa de areia para você poder sentar, poder ficar olhando a paisagem, tu quer que as condições sejam as melhores possíveis para você passar suas férias, né? Tu dedicou tempo, dinheiro para estar aí, agora tu quer aproveitar. Então tudo que tu não quer é chegar lá e depois de 12 meses de pagar os boletos lá da empresa de turismo, chegar lá e não ter mais praia, né? A erosão costeira comeu toda a tua praia, as casas que estavam centenas de metros da praia estão dentro da praia e não tem praia mais para tu tomar banho. Tá? E de como que dessa forma isso pode ser um impacto, pode ser um exemplo de degradação ambiental. Então eu vou pegar o exemplo aqui do meu mestrado, desenho aqui feito pelo Félix, me ajudou bastante para explicar aqui os processos. Então a gente tem histórias de ocupação do litoral únicas aqui no Brasil e não são exclusividade do Brasil, tá? Então são cidades, são bairros que foram construídos muito perto do mar, tá? Passaram as décadas, às vezes passaram até centenas de anos, como foi o caso das minhas áreas de estudo, isso começa a ter um impacto, isso começa a cobrar um preço, né? As ressacas, né, as tempestades, quando vêm, vão levando mais sedimento do que vão depositando. As praias tendem a diminuir de tamanho ao longo das décadas. E com isso, cada vez mais, o mar vai chegando próximo das casas, ao ponto de que tem que se construir estruturas, os próprios moradores constroem estruturas na frente das suas casas para proteger do impacto e da força das ondas. Tá?
E isso tem um preço, né? A praia vai diminuindo de tamanho e não fosse o bastante, ainda são inseridos elementos dentro da praia que tornam a praia praticamente inutilizada, né? Então aquela praia que tu passava a tua infância, hoje tu não pode ir mais, porque basicamente ela é só escombros de construção, só blocos de rocha, que estão ali para proteção dessas casas. Então tu tem um bem público, que é a praia, né? De uso público, que acaba perdendo espaço para o processo de erosão costeira, mas também pela própria forma de proteção das casas, né? Então, tu defende um bem privado, sacrificando um bem público. Então, tu tem alternativas para suprimir essa situação. Tu poderia, por exemplo, como acontece em alguns casos, fazer com que as casas que caíram naturalmente ou que os moradores decidiram sair não possam mais ser reconstruídas. E com isso tu reconstitui as dunas costeiras. E aos poucos tu vai tendo material sedimentar para realimentar naturalmente essas praias. Claro, se puder alimentar essas praias naturalmente com sedimento, sempre ajuda. Tá? Então é uma alternativa. Mas isso tem impactos, né? Então fazer esse tipo de intervenção, assim como fazer a intervenção de construir esses muros na frente das casas, tem impacto. Tudo tem um impacto. Aqui tem um impacto de tu praticamente perder a praia, né? Com os muros construídos, essa praia é uma praia que tu não consegue usar, pelo menos não o ano todo. Pode usar de repente, algumas épocas do ano, no verão talvez tenha uma faixa de areia maior, numa maré baixa, mas basicamente tu perdeu a praia para esses muros. O impacto positivo de fazer isso é que tu tem uma chance de ganhar a praia de volta, poder reaproveitar a praia. Fora que a paisagem cênica, né, a paisagem cultural da praia com as dunas, é um atrativo turístico para novos turistas, para novas pessoas irem lá. Mas tu tem um impacto negativo. Quem tinha as casas aqui vai se sentir prejudicado. Realmente essas pessoas vão sofrer impactos negativos dessa ação. Outra alternativa seria construir um muro. Vamos construir um muro, fazer uma avenida aqui, encher aqui de material de enrocamento rochoso ou de, né, aqueles tetrápodes de cimento para barrar a ação das ondas, o muro segurar, né, evitar que tenha inundações, que a água das ondas passem por cima aqui e façam inundações aqui na área das casas. Então você mantém as casas, tem impacto positivo para as casas, né, para os moradores. Esses 3 moradores tu tem um impacto positivo. Tu tem um impacto positivo para algumas pessoas que gostam de caminhar aqui, mas tu tem um impacto negativo gigante sobre a praia, né, sobre o sistema costeiro praia, né. Tu tem a supressão total das dunas, tu tem a supressão total da praia em si, né. Então isso tem um impacto não só para o turismo, não só para as pessoas que gostavam de tomar banho de praia aqui, como para animais, né, que podem vir aqui, que antes vinham ocupavam a faixa de praia e agora não podem mais. Então, tu tá andando na praia, tu vê gaivota, tu vê pomba, tu vê quero-quero, tu vê várias espécies se aproveitando da área aqui, da zona de deixa, daquele material que é deixado pelas ondas, né, no espraiamento, comendo aqui, etc e tal. Nada disso pode acontecer mais. Então tu tem impactos positivos para esses caras aqui e para quem gosta da avenida, claro, impactos negativos para todo mundo que gosta da praia e toda a fauna, dependendo da praia. Fora, né, os detritos de construção, que um bichinho pode ir lá e comer um pedaço de concreto achando que é uma coisinha de comer e, na verdade, pode morrer com isso, né? Então, tem impacto sobre fauna, sobre flora, sobre as dinâmicas costeiras. O sedimento que está aqui vai desaparecer e vai deixar de alimentar outras áreas da praia. Então, tem vários impactos negativos, mas também tem impactos positivos para essa galera que está aqui. Aqui outra alternativa. Então, construo um muro, construo espigões, né? E faço um engordamento da praia, ou seja, boto areia artificial de praia aqui para tentar manter o muro e a praia. Então aqui tem impactos positivos, eu mantenho o muro, protege as casas, tem impactos positivos para quem quer usar a praia. Não é uma praia bonita, mas dá para usar. Mas de toda forma ainda tem impactos negativos, né? Esses sedimentos eles ficam confinados aqui, eles não conseguem ser transportados, de tempos em tempos eu vou ter que engordar essa praia, né? E isso custa dinheiro, e isso custa recursos, eu tenho que tirar essa areia de algum lugar e talvez ela faça falta em outro lugar. Então, toda ação tem impactos positivos e negativos. Tá? Aqui é uma outra solução possível. E a última solução possível realmente é fazer todo um projeto de urbanismo novo. Então, contrata lá um arquiteto, um urbanista, contrata uma série de profissionais da área ambiental, da área social, né? da área ligada diretamente ao ordenamento territorial
e reconstitui toda a urbanização desse bairro. E aí reconstituindo as dunas costeiras, as dunas frontais, reconstituindo a zona de areia. Isso talvez leve tempo, não vai ser instantaneamente que a areia da praia vai voltar, talvez leve tempo, talvez nunca volte. E aí você vai ter que fazer engordamento de praia. Mas tudo isso tem consequências positivas, por exemplo, para o sistema costeiro, do ponto de vista ecossistêmico, da ecologia, das espécies que vão viver aqui, vão poder ocupar esses habitats, da vegetação, da fauna, a própria paisagem cênica, cultural, o turismo pode ser impactado positivamente por essas medidas, mas claro, isso tem um custo e vai trazer impacto negativo para os moradores que eram dessa região. Eles vão ter que ser ressarcidos de alguma forma, eles vão ter que concordar com isso de alguma forma. Então as disputas judiciais que vão se estender para chegar nesse projeto de praia vão ser extensas e talvez nunca cheguem a uma solução. Então tudo tem impactos positivos e negativos, tudo consome recursos. Cara, a água que tu tá tomando no copo agora, eu não tô tomando, mas se estivesse tomando, tá? Então eu vou pegar minha caneca aqui, vou tomar um copo de água. Não tem água aqui, é cenográfico. A caneca de verdade, né? Mas não tem água. Tá gerando impacto. É o que o pessoal tenta calcular com a pegada ecológica, impacto da sua pegada ecológica. Porque toda a tua atividade, tudo que você compra, tudo que você consome, tudo que você tem na sua casa, desde o livro até meus óculos, né? Tudo isso gera um impacto em algum lugar. Não é Star Trek, né? Não tem uma impressora lá mágica 3D que imprime as coisas que você consome. Elas requerem recursos e tudo isso gera um impacto em algum lugar. Então a gente tem que ser consciente dos nossos impactos e tentar buscar alternativas que tenham o menor impacto negativo possível, né? Então, para isso que existem os estudos de impacto ambiental. Uma avaliação de impacto ambiental, o que é? Você vai construir um projeto, uma indústria, uma grande obra, e você vai avaliar como que esse ambiente, como essa paisagem evolui sem essa indústria e com essa indústria. Essa diferença na qualidade ambiental da região com o projeto e sem o projeto, ou com a indústria e sem a indústria, com a grande obra de engenharia e sem a grande obra, com a barragem ou sem a barragem, essa diferença entre as condições ambientais das duas situações é o que a gente chama de impacto ambiental. Então, se tu quer fazer uma avaliação de impacto ambiental da implementação de uma barragem, tu tem que avaliar como é a situação da região, da comunidade de hoje, como ela vai estar daqui 10 anos, sem a barragem. Como é a situação da cidade hoje, da comunidade de hoje, e como ela vai estar daqui 10 anos com a barragem. Essa diferença, os impactos causados pela implementação da barragem, sejam eles sociais, em fauna, flora, sobre o meio físico, sobre o ciclo da água, vão ser parte da avaliação de impacto ambiental. E para isso existem planos, né? Existem relatórios próprios para isso, o famoso EIA-RIMA, né? O estudo de impacto ambiental, né? E o relatório de impacto ambiental. São dois trabalhos que acontecem juntos. Você faz o estudo e emite o relatório. Então, tu vai caracterizar as condições gerais da sua área, vai ver as características gerais do empreendimento que você vai implementar, vai ver qual que é a área que ele influencia, a influência só naquele bairro, a influência numa região inteira, porque vai mexer com águas dos rios. Vai fazer um diagnóstico ambiental, vai avaliar quais são os impactos ambientais gerados e vai tentar propor soluções mitigatórias, ações para diminuir o impacto ambiental. Eu vou trazer 10 mil pessoas para trabalhar na minha obra. Então vou ter que fazer ações de aumentar o número de escolas, aumentar a estrutura da cidade, melhorar as condições de saneamento. Essas pessoas consomem, então elas vão ter impacto ambiental sobre o que é produzido. Então eu tenho produção de alimentos suficiente, qual que é o impacto da produção de alimentos sobre as águas da região, sobre a fauna da região, sobre a flora da região. Tudo isso tem que ser avaliado num estudo de impacto ambiental e no relatório de impacto ambiental. Então, quando a gente faz qualquer estudo ambiental, todo estudo ambiental é necessariamente multidisciplinar. Não tem como você pensar em qualquer estudo ambiental sem pensar em multidisciplinaridade. Então, tu vai ter que levar em conta aspectos do meio físico, como eu, geólogo, vou lá avaliar os solos da região, vou lá avaliar as condições litológicas da região, as águas subterrâneas, mas aí eu vou ter que chamar um colega geógrafo para fazer uma avaliação do ordenamento territorial, das mudanças no uso da terra. Eu vou ter que chamar um colega sociólogo para ele poder fazer entrevistas e ver como as pessoas de determinados bairros, determinadas comunidades vão ser impactadas.
E aí eu vou ter que chamar um colega biólogo, ou vários colegas biólogos, para analisar qual a fauna vai ser impactada. Aí vai vir um biólogo para cuidar de mamíferos, um biólogo para olhar os répteis, outro biólogo para ver os anfíbios, os insetos. Aí eu vou ter que chamar um biólogo para ver também a flora da região. Qual que vai ser a vegetação suprimida e onde a gente vai fazer a área de replantio, por exemplo. E aí a gente tem que pensar também no impacto disso tudo. Então, todo trabalho ambiental é um trabalho multidisciplinar. Não existe estudo ambiental sem um trabalho conjunto de várias pessoas. Tá? Se uma pessoa pode até tentar fazer sozinha, mas ela vai precisar ter um grupo de consultores em volta, um grupo de profissionais de confiança em volta para poder dar aspectos. Porque a ciência é isso, ninguém sabe de tudo. Tá? Ser cientista é ter também um pouco de mão na cabeça, botar a mão na consciência, ser um pouco humilde e pensar, eu não sei de tudo, eu preciso chamar outros profissionais especialistas nesse assunto para me ajudarem a montar esse relatório de impacto ambiental. Então, todo estudo ambiental é necessariamente interdisciplinar. Tá? Pense nisso, não esqueça disso, porque só pensando de forma conjunta, com todo mundo junto, em prol de uma situação comum, de resolver um problema comum, é que a gente chega no resultado esperado. Espero que tenham gostado. Faça uma reflexão sobre esses temas, faça uma reflexão sobre os impactos que você deixa aí para seu país, para o seu bairro, para sua rua, tá? Quanto de lixo você consome, quanto que você consome de produtos e qual que é a linha de impacto que isso deixa. Lembra aí dos garfos que você usa para almoçar, né? Que ele não vem do espaço, ele não se materializa como em Star Trek, ele vem de uma mina, passa por um processo de transformação industrial até chegar na sua casa, ele deixa resíduos plásticos pelo caminho, ele deixa resíduos de N tipos pelo caminho. Tudo que você consome vem embalado, tudo que você consome vem dentro de um plastiquinho, esse plastiquinho vai para algum lugar. Tudo isso é impacto ambiental que você deixa por onde passa. Então essa é a sua pegada, esse é seu rastro que você deixa pelo mundo. Então é legal a gente ter consciência do que a gente consome, só assim a gente consegue fazer mudanças realmente significativas na sociedade. E a mesma coisa se você trabalha com isso, você tem que pensar no impacto das suas escolhas. Seu relatório vai impactar a vida de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Vai impactar a vida da fauna, da flora, de animais que podem sofrer ou não sofrer devido às suas escolhas. Então, seja consciente, faça sempre o trabalho da forma melhor possível para que possa abordar, possa abraçar o maior número de pessoas e o maior número de vidas possível. Tá? Seja consciente, não se venda pelo sonho daquele relatório valer muito dinheiro, por querer dizer o que o teu cliente queira dizer. Você tem que fazer o que é certo, o que causa o menor impacto possível. Tá? Não se deixe levar pelas tentações, vá pelo caminho que sua consciência vai te deixar seguro. Tá? Essa é a minha mensagem. E aí a gente vai falando, estudos ambientais são infinitos, tudo é um estudo ambiental, então você faz parte disso e a gente não vai parar de falar disso tão cedo. Tchau, tchau e muito obrigado pela atenção.